Buenas, que tal, gurizada do Rio Grande? Tá no ar mais um programa Louvor de Galpão. Tem o tradicional programa de domingo, sempre ao meio-dia, mas disponível a qualquer hora no YouTube. Estamos no canal 14 da NET e na Vale TV. Segue também lá, @Pastor Gaúcho, e comenta sobre como tá sendo esse programa aí no teu dia, no teu domingo. Compartilha com a gente, certo? Meu convidado de hoje já tá chegando com um gaitaço daqueles. Tá de volta no programa Pastor Marcelo Gaúcho. Chama Cristo e não dá ré. Quero te dar um conselho, te explico como é que é. Se o vento bate o contrário, chama Cristo e não dá ré. Balança, mas não cai, segue firme com Jesus, igual dentada de cavalo e a pataço de avestruz. Balança, mas não cai, segue firme com Jesus, igual dentada de cavalo e a pataço de avestruz. E agora, Pastor Gaúcho, homenageando ao povo uruguaio, argentino, paraguaio, vou cantar em espanhol, che. En la lucha del día a día, yo sigo firme en la fe, voy siempre rumbo en la victoria, sea a caballo de a pie. En la lucha del día a día, yo sigo firme en la fe, voy siempre rumbo en la victoria, sea a caballo de a pie. Ay, oh. Balancea más no cae, sigue firme con Jesús, igual mordida de caballo y patada de avestruz. ¡Ay! Balancea más no cae, sigue firme con Jesús, igual mordida de caballo y patada de avestruz. Balancea como Jesús merece. El louvor de Galpão, alegrando o coração. E no demônio eu dou de soco e dele medo nenhum. Comigo o papo é direto, que nem goela de mussum. No demônio eu dou de soco e dele medo nenhum. Comigo o papo é direto, que nem goela de mussum. Balança, mas não cai, segue firme com Jesus, igual dentada de cavalo e a pataço de avestruz. Aí, ó. Balança, mas não cai, segue firme com Jesus, igual dentada de cavalo e a pataço de avestruz. Só quem levou pataço de avestruz sabe como é que é, tchê. E agora vamos fazer o pataço de avestruz remixado. Balança, mas não cai, segue firme com Jesus, igual de dentada de cavalo e a pataço de avestruz. Aí, ó, balança, mas não cai, segue firme com Jesus, igual de dentada de cavalo e a pataço de avestruz. Marcelo Gaúcho, essa música que já tem milhões de visualizações nas redes sociais, Pataço de Avestruz, esse é o homem do pataço. Me conta um pouquinho de como é que nasceu essa música aí, e sem ter a mínima ideia, ela alcançou o mundo todo através do YouTube, compartilhado por tanta gente aí, né, pastor? Verdade, pastor Gaúcho. Eu, quando
nós mudamos de cidade, da cidade de Uruguaiana, para o município de Cidreira, no litoral gaúcho, nós ganhamos de presente um casal de avestruz com apenas 3 dias de descascado. Né? E aí, então, eu sempre apegado aos animais, o avestruz foi se criando dentro de casa. Né? E aí, só que ele foi o animal... O avestruz, tudo que brilha, ele quer pegar, né? Então começou a sumir os talheres da minha mãe, joias, né? Prendedores de roupa. Então a minha mãe já decretou a ordem, não, a bicho dentro de casa não dá mais. Além de estar fazendo sujeira, está consumindo com tudo. E é por isso que usam, né, aquele ditado, né? O fulano tem um bucho de avestruz, e come qualquer coisa e não faz mal. Então, come até pedra, né? O avestruz come pedra. Bom, mas aí então soltamos o avestruz pelo campo e o avestruz se tornou uma atração das pessoas que cruzavam ali pelo sítio, né? E aí, um determinado dia, eu não sei o que aconteceu com o avestruz, que ele se endemoniou. Né? Se endemoniou e primeiro que estava na frente dele era eu. Né? Então, fui ali agredido pelo avestruz que eu criei desde pequeno. Né? Tu vê a ingratidão que teve aquele animal. Mas eu não conhecia a palavra de Deus, não sabia nem fazer uma oração, né? Porque eu garanto que se eu tivesse levantado a mão e repreendido, mal tinha saído, o bicho estava sendo liberto. Né? E então, apanhei de um avestruz e resolvi colocar nesta letra, fazer essa comparação, né? Que são coisas... O cristão ele pode balançar, mas ele não pode cair. Por isso que nós temos que ser firmes e fortes, que nem dentada de cavalo e pataço de avestruz. Perfeito. Esse é o pastor Marcelo Gaúcho, que é um amigo que a gente tem andado junto, né? Tem um trabalho junto aí que é o Gaitaras e Gaitaços. E eu conheço muito da tua história, já ouvi em várias oportunidades e gostaria muito que tu compartilhasse um pouco da tua trajetória, nascido lá na fronteira em Uruguaiana. É verdade, pastor Gaúcho, sou crioulo de Ajá, crioulo de Uruguaiana, né? E em 96, na verdade, eu sempre tive assim, um contato desde pequeno com a gaita, né? Porque o meu pai, ele com 4 para 5 anos, ele me deu uma gaita. Então andava eu com aquela gaita ali, a tiracola, mas só fazendo barulho, deixando por ali. E aí o meu pai, ele é amigo do Gaúcho da Fronteira, e um determinado dia o Gaúcho da Fronteira foi lá em casa, pegou aquela 8 baixo e tocou de trás para frente, assim. Quando ele saiu, eu fiz uma reunião familiar. Eu digo, agora eu quero que o pai e a mãe, eu tenho uma tia, né, que graças a Deus ainda é viva, que era uma das mais incentivadoras, que eu pegava a gaita para tocar, e ela fazia que dançava, mas eu não estava tocando nada, e eu me imaginava tocando. Então, depois da visita do Gaúcho da Fronteira, ali as coisas mudaram. Então, eu fiz aquela reunião familiar e disse, olha, a partir de hoje eu não pego mais a gaita. Não, mas o que houve? Não, vocês mentiam que eu tocava a gaita. Agora, então, o que eu vou fazer? Então, me coloquem num professor. Então, ali, 12 para 13 anos, eu fui colocado num professor. Professor, então, em 6 meses, eu aflorei o toque da gaita. E aí já participei da Califórnia Petiça de Uruguaiana, o qual eu fui premiado no ano de 1996. Né? Fui o primeiro... A Califórnia Petiça foi incluída junto com a Califórnia Adulta. Então, no ano de 96, tem lá, na faixa do CD, número 13, Marcelo Souza da Fontoura com o Vaneirão Caborteiro. Então, ali, eu já fui contratado por um grupo de Porto Alegre, chamado Grupo Bororé, e dali, então, começou a caminhada artística, né? Foram em torno de 14 para 15 anos, pastor Gaúcho, né, tocando profissionalmente em grupos de bailes, rodeio, festa campeira, tudo que envolve aí a música gaúcha, a tradição, estive envolvido. E me conta como que aconteceu esse teu encontro com Jesus, que hoje, pastoreando, cantando louvores e tocando louvores aí pelo Rio Grande afora. Pastor, assim, foi bem delicado o momento, né? Porque a gente costuma dizer que a gente vem quebrado para Cristo. E comigo não foi diferente, eu vim quebrado pelo Senhor. Então, no momento da minha carreira, a parte profissional, foi o melhor momento da minha carreira. Então, isso eu sei e tenho... se existe um orgulho que não me coloque longe do Senhor, eu acredito que seja esse, porque eu deixei o meio secular quando as portas estavam abertas, profissionalmente. No auge? No auge, né? Então, no estado do Mato Grosso, eu tinha saído da Grupo Os Farrapos e
nós estávamos com uma sede em Camboriú, depois então fui tocar no Tchê Galpão em Mato Grosso. Então ali era de quarta a domingo, um status, tinha apresentações de programa de televisão, mas para reduzir o testemunho, que ele é muito grande, aquela palavra bateu forte no meu coração. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? E isso começou a me incomodar muito. E eu acabei me envolvendo com problemas, com situações que eu não deveria me envolver. Então, eu acabei chegando no fundo do poço, sendo perseguido de morte, estando doente fisicamente, sem amigos, sem dinheiro, sem família, sem saúde, sem nada, né? E aí, pensando nas piores coisas, e até quando eu peguei, né, um cutelo para cometer o erro na minha vida, ali Deus falou comigo através de um programa de rádio. E através daquele programa de rádio, um homem de Deus foi revelando o que eu estava passando, e aquilo foi me impactando de uma tal forma que não restou dúvida nenhuma de que era Deus falando comigo, que Ele abriria uma porta aonde não existe. E eu dei esse voto de confiança para Deus. Eu digo, o cavalo passou encilhado e eu amontei nele, graças a Deus. Deus me tirou de lá, com vida, são, estou aqui para testemunhar que Deus é Deus de milagres. E é interessante também, porque a sua mãe já orava, né? Minha mãe orava, exatamente, ela conheceu Jesus lá em Uruguaiana, e nós vinha de outra linhagem, né? Eu conhecia só o ocultismo. E aí então, quando a minha mãe, por telefone, que a gente conversava, não tinha um WhatsApp, né? Era orelhão mesmo, né? Tinha que botar, já tinha passado a fase das fichinhas, agora já era cartãozinho. E então, quando dava, eu falava com a minha mãe e contando, olha, toquei com fulano de tal, abrimos shows para fulano de tal, agora eu vou para tal cidade, nós vamos apresentar um programa de televisão, aquela coisa toda. E a minha mãe, no telefone, diz uma frase que me calou e eu não sabia o que responder, porque ela disse assim, meu filho, e quando é que tu vai tocar para Jesus? E aí deu aquele vazio, né? Digo, o que eu vou dizer? Eu acho que a mãe não está bem. E a primeira coisa que eu pensei, deve ser esse negócio de pastor aí, devem estar fazendo a cabeça dela. E quando eu for em Uruguaiana, eu vou procurar esse pastor aí. Mas guardei para mim aquelas palavras e eu disse, mãe, usei a palavra, né, rezar, pelo meu conhecimento. Ele disse, mãe, vai rezando aí por mim. E ela disse, meu filho, eu já estou orando por ti, estou jejuando. Daquele momento que o telefone foi para o gancho, ali as coisas começaram a acontecer na minha vida de forma negativa, mas porque Deus já tinha um projeto na minha vida, e hoje eu entendo por que Deus permitiu tudo aquilo acontecer, que se não fosse dessa forma, eu não teria olhado para cima. Pastor Marcelo Gaúcho, nosso convidado do Louvor de Galpão. Vamos ouvir mais uma moda aí, bem campeira, pastor Marcelo? Pois é, agora. Nós temos aquela música, né? Temos o Pai Taon, temos o Sai de Retro Satanás, e aí, o que tu sugere para nós fazer para essa... Pai Taon, então? Vamos lá, mais ou menos assim. Tem momento em nossas vidas em que estremece o galpão, e nesta hora é preciso firmar o taco no chão, pedir a Deus que não deixe congelar o chimarrão. Deus não tarda e jamais erra, olha só, e está contigo na guerra. Fica frio que o pai tá on. O pai tá on. Fica frio que o pai tá on. O pai tá on. Fica frio que o pai tá on. Offline ele não fica. Registag fica a dica.
fica frio que o pai tá on. O pai tá on, fica frio que o pai tá on. O pai tá on, fica frio que o pai tá on. Offline ele não fica, Registag fica dica, como é que é? Fica frio que o pai tá on. Olha o evangelismo assim, ó. Se tu te sentes perdido, escute um conselho bom. Eu também andei perdido, cantando fora de tom. Mas o maestro da vida afinou meu coração para o fim de todo medo. Jesus Cristo é o segredo. O quê? Fica frio que o pai tá on. O pai tá on, fica frio que o pai tá on. O pai tá on, fica frio que o pai tá on. Offline ele não fica, Registag fica a dica. Fica frio que o pai tá on. Não desanima não, o pai tá on. Vamos cantar mais um versinho, tá bonito, tá bonito. Se tu te sentes perdido, escute um conselho bom. Eu também andei perdido, cantando fora de tom. Mas o maestro da vida afinou meu coração para o fim de todo medo. Jesus Cristo é o segredo. Fica frio que o pai tá on. O pai tá on, fica frio que o pai tá on. O pai tá on, fica frio que o pai tá on. Offline ele não fica, Registag fica a dica. Pastor Gaúcho. Fica frio que o pai tá on. Que dupla, hein? Pastor Marcelo Gaúcho aqui no nosso programa Louvor e Galpão. Segue lá nas redes sociais, as músicas estão disponíveis também nas plataformas digitais. Pastor Marcelo Gaúcho, o senhor estava comentando um pouco da sua infância uruguaiana, até rádio o senhor fez também por lá, né? Teve também nesse meio da comunicação, e que importante, né? Temos meios assim como esse, né? Seja a TV, o rádio, hoje o senhor usa também da internet para alcançar tanta gente, né? Pastor Gaúcho, eu tenho um compromisso espiritual com esses meios de comunicação, porque eu sei que Deus falou comigo através de um programa de rádio. Então eu acredito que este programa Louvor de Galpão, ele tem ganhado muitas vidas para Jesus. Então, se uma alma se predispôs a fazer o ídolo do Senhor, nós somos apenas um instrumento, um canal por onde vai passar aonde o Espírito Santo quer chegar, né? Então, assim como aconteceu na minha vida, eu acredito que eu tenho um compromisso de fazer programa de rádio, de falar do amor de Jesus, usar hoje, né? Olha, nós estamos usando esse recurso aqui no teu programa, que já está sendo televisionado, né? Então, vai chegar aonde o Espírito Santo quer. E aí, cumpre-se com a palavra, né? Que esse evangelho seria pregado nos confins da terra, nos quatro cantos da terra, e a gente está vendo isso acontecer. Então, eu tive programa de rádio, e aí tenho hoje, todas as quintas-feiras, o programa Culto Campeiro com o pastor Marcelo Gaúcho e convidados, que faço direto do meu galpão, o qual tu também foste lá, fizesse uma participação, né? Então ali eu estou me utilizando daquele espaço para levar o evangelho mais longe possível, conforme Deus quiser. E eu falei também, em outra oportunidade, que nós temos viajado muitas cidades, né? O senhor muito mais ainda,
cada canto que a gente... E a gente teve algumas regiões, até que gostaria que o senhor falasse, como Aceguá, interior de Aceguá, assentamentos que a gente teve por lá, visitando outros estados também. Como é que tem sido esse trabalho que é missionário, né? Porque às vezes o senhor se dispõe com o seu carro, ou às vezes vai de ônibus e vai para lugares, cidades, né, bem rurais, mas um povo sempre muito acolhedor, muito receptivo, né, também. Nós tivemos a alegria de estar junto lá no interior de Aceguá, né, que até para o carro ir fica difícil, né? Até o automóvel para chegar lá é complicado. E aquela volta que nós tivemos lá, chovia muito, então a estrada já era difícil, ficou mais difícil ainda, e era num galpão que a igreja conseguiu emprestado lá, que era um piquete, né? E aí, meu amigo, começou aquela chuva e aquela estrada daquele jeito, e os carros começaram a atolar, e aí começaram a buscar os tratores para desatolar aqueles carros, e aí, claro que passa pela cabeça da gente, né? O pessoal não vai vir no culto. Mas tamanho foi nosso engano, porque estava derramando pela janela de alma, né? Estava cheio. E ali a gente pode perceber isso que eu estou falando, pastor, né? E esse evangelho chegando nos confins, nos recantos. Eu brinco que eu toquei e louvei o Senhor em 3 lugares, para você dar risada junto aí. Olha, 3 lugares que eu fui. Rincão do Inferno, tá? Sovaco da Cobra, e no Fundo do Formigueiro. Fundo do Formigueiro é uma cidade que é ali, o interior da cidade de Formigueiro, que é perto de São Cepé, né, que chama Fundo do Formigueiro. E o Rincão do Inferno é lá, perto entre Quaraí e Alegrete, aquela região ali. Pois é, Quaraí, que é outra cidade, a gente teve em Quaraí, e lá uma igreja muito bonita que o pastor tá construindo lá, né? Apóstolo Héctor. E depois a gente teve em Rivera também. Como é que o senhor sente a recepção nesses lugares? O senhor é da fronteira, né? Eu já sou da capital, mas eu percebo isso, né? Esse é uma forma diferente de adorar a Deus, o povo sempre muito caloroso, né, na sua adoração, e quando abre a gaita, então, o povo se anima ainda mais. Nós somos, eu acredito que não só eu, mas como tu também fostes, ficastes admirado e fostes pego de surpresa da forma como a gente foi recebido no Uruguai, né? O pessoal ali, olha, principalmente uma igreja que tem bastante jovem, né? Então o pessoal interagiu junto, fez a coreografia do Patácio de Avestruz, na hora que tu contava os causos ali acontecidos contigo, né? Então o pessoal foi surpreendente, o carinho, a forma deles interagir com a gente. Então a gente fica feliz, porque, né, a gente está, acredito que, quebrando alguns protocolos aí que há muito tempo estava impedindo as pessoas de se aproximar de Jesus, né? Então a gente está sendo usado nessa forma, e eu acredito que tem muito mais coisas ainda para fazer e para saquear o inferno e povoar o céu, né? Pastor Marcelo Gaúcho, vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, mas vai com uma música. E daqui a um pouquinho tem mais Louvor de Galpão. Pastor Marcelo Gaúcho é o meu convidado de hoje. Para aqueles que gostam de gaita. Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi.
Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos. Estamos de volta com o nosso programa Louvor de Galpão aqui pela Vale TV, canal 14 da NET e também através do YouTube. Segue lá, Pastor Gaúcho, segue lá, Vale TV, manda tua mensagem também e tá mais do que convidado para ser um dos parceiros desse programa que está no ar todo domingo ao meio-dia. O meu convidado de hoje é de Uruguaiana, é o Pastor Marcelo Gaúcho. A mim me agrada estar na volta do fogo, com um mate novo esperando uma visita, pois me palpita que hoje chega do povo a gurizada que canta, prega e acredita. Pois me palpita que hoje chega do povo a gurizada que canta, prega e acredita. Um charque bueno bem na panela de ferro e dou-lhe um berro, já tá pronto o carreteiro. Calma, gaiteiro, que ainda tem oração. A gratidão faz parte do homem campeiro. Calma, gaiteiro, que ainda tem oração. A gratidão faz parte do homem campeiro. Depois da boia, o chimarrão senta o pelo e os pelegos vão chamando uma cesteada. E a gurizada não dá bola e segue os hinos. E eu acho lindo, me entrevero e dou risada. E a gurizada não dá bola e segue os hinos. E eu acho lindo, me entrevero e dou risada. Que coisa linda! Cristo nos brinda sua presença no galpão. Todos se alegram e a tristeza vai embora. Grave é mais fora das costas do gramunhão. Que coisa linda! Cristo nos brinda sua presença no galpão. Todos se alegram e a tristeza vai embora. Grave mais espora nas costas do gramunhão. Grave mais espora nas costas do gramunhão. Grave mais espora nas costas do gramunhão.
Pastor Marcelo Gaúcho, essa é gurizada de oração, é isso? Gurizada de oração. Como é que nasceu essa música aí? Essa aí foi quando eu mudei lá para o Piquete, onde eu moro hoje, no Vaquianos de Cristo, né? E a gente, quando vai para fora, assim, a gente escuta um ruído de carro, a gente já fica com as orelhas em pé, né? Olha, vem chegando visita. E aí, como geralmente as visitas que eu recebo são pessoas da fé, e às vezes vem ali para a gente adorar e louvar o Senhor Jesus Cristo, e aí eu gosto sempre de já receber o pessoal com fogo aceso, né? E ali a chaleira no ponto, e daqui a pouco, se a pessoa ficar mais à vontade, a gente já larga uma pecuária, um carreteiro ali na panela de ferro. Então eu escrevi: a mim me agrada estar na volta do fogo com um mate novo e esperando uma visita, pois me palpita que hoje chega do povo a gurizada que canta, prega e acredita. Ih, coisa boa. Pastor Marcelo, como é que é a tua relação hoje com o pessoal da música tradicionalista, da música gaúcha? Porque há pouco tempo teve um grupo que pediu para gravar uma música tua, que foi o Patacho de Avestruz, que tomou uma proporção muito grande, e tu mantens esse contato com esse pessoal aí, tem amizade com esse pessoal da música gaúcha? Pastor Gaúcho, eu disse sim para Jesus no ano de 2002 para 2003, e então até de 97 a 2003, né, eu vivia nesse meio da música gaúcha, os grupos. E então, de 2003 para cá já ficou mais difícil, porque eu tomei um novo rumo, né, caminhando por um lado um pouquinho diferente. E essa citação que tu fizeste aí sobre esse grupo, quando o rapaz me ligou, e ele nunca tinha falado comigo, o próprio Espírito de Deus já tinha me falado o que ele queria, que era pedir para gravar a música Patacho de Avestruz. Então até ele fez uma pergunta, né? Quanto é que tu cobra para nós gravar essa música? Eu digo: olha, não cobro nada, mas faço uma pequena exigência. Ah, mas o que é? Eu digo: eu quero ter uma participação na gravação de vocês, porque ali no final eu quero bem dizer, eu quero abençoar as pessoas que vão estar escutando essa música. E assim foi feito, né? Inclusive eles foram também para gravar lá na Record, me levaram junto, né? E saiu lá o pastor Marcelo Gaúcho dando a bênção na hora do hino, né? Que Deus abençoe aquelas pessoas que estão escutando esse hino, que possam, né, entender o amor de Jesus e tal. Então, essa foi uma experiência que eu tive. Que é essa ideia de não reter, né? Não reter. Não reter, de servir de bênção, de alguma forma alcançar, né? Porque a gente tem esse propósito, essa missão, né? De alcançar, levar seja o amor de Deus, né? A paz de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, de alguma forma, né? Que as pessoas possam sentir, seja através de uma música, através de uma mensagem, através de uma oração, através de uma literatura também, né? E eu pensei nisso, pastor Gaúcho, porque eu pensei assim: bom, eu não vou estar tocando nos bailes, né, porque eu já saí de lá, mas essa música vai estar tocando nos bailes e a semente vai estar sendo lançada. Sim. Né? O pessoal pode estar no meio do fandango lá e tocar o Patacho de Avestruz, daqui a pouco o Espírito Santo aproveitar aquele momento e tocar no vivente lá, como eu já sei de testemunho de pessoas que estavam dançando no baile e foram tocadas e disse: olha, o meu lugar não é aqui, eu tenho que, né, procurar Jesus. E hoje testemunho disso, né? E quantas composições tu tens já? Eu não contei, assim, mas eu acredito que são mais de 50, né? Mais de 50. Gravadas? Gravada em torno de 40 e poucos. 40. Tem uma música que é Sai de Retro Satanás. Sai de Retro Satanás. Conta pra gente aí a história dessa música. Pois tia. Essa aí tem que... baseada em... tem que abraçar as crianças aí, que tem que estar assistindo, abraça as crianças, né? Acho que vai virar uma série isso aí. Em seguida que eu aceitei Jesus, voltei para minha terra, e aí começou a correr a notícia, né, que o fulano estava na igreja, convertido, aquela questão toda, e uma pessoa para fora da cidade estava passando por um momento muito difícil. E aí, então, com aquela correr de notícia, ele estava pedindo que alguém fosse lá na casa dele, lá fora, para fazer oração. E aí essa pessoa veio até mim e disse: olha, tu agora está na igreja, né? Tu pode ir lá fazer uma oração na casa do fulano de tal. E aí eu fiquei feliz. Claro que eu vou. Pode dizer que eu vou.
Só que aí depois ele me contou por que eles estavam pedindo oração, né? Eu digo, tá, mas qual é a finalidade? Não, é porque na casa dele lá passa uma bola de fogo no meio da casa, quando ele está chimarrando. Quando ele está deitado, puxam os pés dele. Bah, as gavetas se abrem, você fecha sozinho. E eu comecei a pensar agora, bah, eu já disse sim, né? E aí quando ele começou a falar mais coisas, que batem na porta, que ele vê vulto, eu digo, tá bom, chega. E aí eu pensando para que lado ia sair, porque eu já tinha dito sim, né, pastor Gancho? E agora? Então encontrei um missionário lá, falei com o missionário falou que ia comigo, nós chegamos na frente da estância lá, quando abrimos a porteira já começou uma cena de filme de terror, assim, porque a porteira começou a se abrir, fazer aquele som. E aí começou a dar um vento estranho, né? A gente começou a se arrepiar dos calcanhares para cima. Quando eu olho para o missionário que estava lá para me ajudar, o missionário estava branco, né? E aí eu pensei comigo, se ele está branco, imagina como que eu devo estar. Mas aí, aquela hora, eu tive uma coragem. Eu disse para ele, vai na frente, missionário. E ele disse, não, vai tu na frente. E aí, então, foi um pouquinho da história. Nós chegamos, adentramos na casa daquela pessoa, um ambiente assim bem complicado. E quando o missionário começou a falar de salvação para aquela pessoa, eu comecei a sentir um respirar no meu pescoço. E aí então eu falei para o dono da casa, o senhor está sozinho? Ele disse, sim, não tem ninguém. Então, aí eu digo, ai, então coisa ruim está nas minhas costas. E ali então, eu conto na letra mais ou menos como é que foi esse acontecido aí do Sai de Retro, Satanás. Que a gente vai ver agora no programa Louvor de Galpão. Vamos lá, assim, mais ou menos desse jeito. Fui convidado para fazer uma oração a pedido de um irmão num rancho igual cemitério. Já de chegada vi que a boca era entaipada, o demônio dando risada, me chamando de Gaudério. Disse pra ele, Gaudério, eu não sou mais, isso já ficou pra trás e não adianta me acusar. Hoje eu sirvo nosso Senhor Jesus Cristo e é por isso que eu insisto, sai de retro, Satanás. Hoje eu sirvo nosso Senhor Jesus Cristo, é por isso que eu insisto, sai de retro, Satanás. Sai de retro, Satanás. É, meu amigo, e no nome de Jesus, tudo que não presta tem que sair. Ficou pulando igual cabrito empanturrado, se guasqueava pros dois lados e o zóio virado avesso. Num arremesso fez que vinha, mas não veio, com os olhos me olhando feio, da peleia era o começo. Naquele instante tranquei o pé na macega, Jesus disse, não te entrega, tô contigo e não te deixo. Naquela hora fiquei grande por demais e dei a ordem pro demônio, sai de retro, Satanás. Naquela hora fiquei grande por demais, dei a ordem pro demônio, sai de retro, Satanás. Sai de retro, Satanás. Mas o melhor estava para acontecer. Presta atenção. Naquele rancho, depois que o mal foi embora, ninguém mais se apavora, alegria quem manda lá. Até as aranhas e os ratos no porão fizeram uma reunião e tiveram que se mandar. Mas uma coisa me tocou o coração, me causou muita emoção e eu quero testemunhar. Dono do rancho, um homem muito mal visto, aceitou Jesus Cristo e derrota para Satanás. Dono do rancho, um homem muito mal visto, aceitou Jesus Cristo e derrota para Satanás. Um derrotado Satanás. Pastor Marcelo Gaúcho no nosso programa Louvor de Galpão. Não deixe de se inscrever no canal da Vale TV no YouTube. Vai lá, Vale TV Play, te inscreve no canal, compartilha, comenta lá, deixa um comentário também. Segue lá também o pastor Marcelo Gaúcho nas redes sociais. Pastor Marcelo, ser um pastor, né, gaúcho, me diz como é que é isso?
Como é que as pessoas receberam isso, né? Porque agora até o pessoal já está mais acostumado. Mas a gente enfrentou muitas barreiras, muito preconceito quanto a isso, né? Como é que foi para o senhor chegar lá com a música gaúcha, Pilchadito, e anunciar Jesus, o pessoal, né, dar aquela olhada assim, mas da onde que vem? A primeira coisa, pastor Gaúcho, que eu quero dizer que foi difícil. Uhum. Foi difícil porque eu não tinha um ponto de referência. Né? A pessoa, o fulano está fazendo assim. Eu não conhecia nem o pastor Gaúcho. Né? Digo, se eu pudesse, né? Bom, mas tem um gaúcho fazendo isso aí. E então eu venho desta linha de tradição, a linha gaúcha, né? Eu não precisei me tornar gaúcho para ser o pastor gaúcho, pastor Marcelo Gaúcho, né? Eu já vinha dessa linha. Então, quando eu vim para a igreja, eu comecei a ter esse conflito, porque eu não via ninguém de bombacha, eu não via o pessoal falando nada assim do campo, né? Nada relacionado ao campo. Então eu comecei a me debater quanto a isso. Digo, meu Deus, o que o senhor quer fazer? E daí eu entendi, pastor Gaúcho, né? Com todo o respeito aos nossos irmãos católicos, eu entendi que eles tinham um projeto chamado Missa Crioula. Uhum. Até hoje, né? Criado, até hoje se realiza, né? A Missa Crioula feita eu acredito que foi